E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Jota e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma nova série aqui que vai ser o Batalha de Fundos. Essa série vai consistir basicamente entre eu pegar dois fundos imobiliários de quase do mesmo segmento, bem parecidos, e a gente vai comparar indicadores, o relatório, tudo mais. E no final do vídeo a gente vai ter uma base de dados completa para a gente poder analisar bem resumidamente cada um dos fundos. E eu acho que vai ser muito interessante porque pode ajudar sim vocês a estarem escolhendo os fundos. Lembrando que meus vídeos não são nenhuma recomendação de compra, você precisa estudar, obviamente, sozinho, tudo mais. Mas eu acho que isso aqui é uma maneira de conseguir fazer que vocês filtrem mais os fundos imobiliários. Às vezes fica perdendo tempo estudando um fundo imobiliário que não é tão bom. Então eu já quero fazer essa agilidade para vocês. E quem pediu essa série foi o nosso querido Júnior, um inscrito aí do canal. Muito obrigado, Júnior. Tamo junto demais. E se vocês quiserem ver outros fundos, escreve nos comentários. Eu vou estar trazendo esses vídeos de acordo com o que vocês pedirem. Então deixa aí, quero ver VGHF, Vigir, alguma coisa. Só comente, não precisa ser da mesma gestora, tudo mais, tá bom? Então hoje, já enrolei demais, hoje a gente vai analisar o HGRU e o TRXF11. São dois fundos aí que mexem um pouco com a questão de alocação de galpões, de locais para empresas do ramo do atacadista, do ramo do varejo. Eu acho que é bem interessante a gente dar uma olhadinha em cada um. O TRXF11, ele tem um pouco de diferenças em relação ao HGRU, assim como a HGRU tem um pouco de diferença em relação ao TRXF11. Então vamos começar analisando o relatório. Vou dar uma analisada rapidinho em cada um dos relatórios e no final a gente compara tudo. Bom pessoal, começando aqui pelo relatório do HGRU, eu vou destacar algumas coisas que eu julgo importante. Hoje o fundo tem uma BL total de 432 mil metros quadrados, ele tem uma vacância física de cerca de 1% e não possui vacâncias financeiras. A alavancagem que ele possui hoje é cerca de 4,1% do seu patrimônio. Ele é um fundo que hoje está em cerca de 2,3 bilhões aí em valor de mercado, então um fundo muito grande, e a alocação por metro quadrado hoje está em cerca de 4 mil reais. O objetivo desse vídeo aqui é pegar as informações mais importantes do relatório. Então, comentários do gestor, esse tipo de coisa, a gente não vai estar analisando nesse vídeo. Caso vocês queiram uma análise mais completa de cada um dos relatórios, eu posso trazer para você. Mas aqui, só para deixar o destaque, o fundo está realizando a venda de alguns ativos, então está se desfazendo de alguns ativos. Isso aí para a gente observar nos próximos relatórios. Bom, acho importante trazer essa parte aqui, por mais que talvez ela não afete tanto a escolha e tudo mais, mas eu acho importante para a gente ter uma ideia de como que tá o fundo e tudo mais. O fundo no mês de abril gerou cerca de 13 milhões em receita de locação, 4 milhões em rendimentos imobiliários, gerou tudo no total uma receita de 18 milhões. Então, tirando despesa imobiliária, despesa operacional, o fundo conseguiu gerar um resultado aí de 14 milhões e distribuiu cerca de 15 milhões. Utilizou um pouco de reservas, mas no mês passado ele não estava utilizando. A receita potencial do fundo hoje é cerca de quase 14 milhões. Então a gente tem só aí, em questão aí, 100 mil reais que a vacância aí tá atrapalhando. Então, são coisinhas bem pequenas que não vai acabar afetando muito o fundo. Hoje o fundo tem um saldo acumulado de R$1,29 por cota, muito bom. E ele vem mantendo essa média de distribuição aí de 85 centavos e eu acredito que deve conseguir até aumentar, dependendo de como for. Aqui uma parte importante da carteira é a reação das aquisições. Hoje o fundo tem 190 milhões em aquisições e ele vai pagando gradualmente. E a única coisa que a gente pode se preocupar para esse próximo mês é essa parcela dos imóveis macro, cerca de 26 milhões. Mas o fundo tem caixa para resolver isso daí, então tá bem tranquilo. Uma boa parte importante também é o tempo de vencimento dos contratos. A maioria aí são contratos mais longos, até porque o foco do fundo é o varejo alimentício. Então a gente vai ter sim contratos mais longos, de longa duração. Por exemplo, a média de contratos aqui do fundo hoje está em cerca de 10,4 anos, então é muito tempo. Exposição dos locatários também é outra parte importante. Hoje o maior locatário do fundo é o Carrefour, cerca de 40% da ABL, então bastante concentrado aí. Aqui, como eu falei para vocês, a classificação dos setores de atuação tem a parte do educacional, mas a grande parte mesmo é o varejo alimentício. E os contratos, maioria atípico. E aqui que eu tava mostrando para vocês, o fundo tem a alavancagemzinha do CRI, do CRI macro, né? Ele vai diminuindo com o passar do tempo. Então, até 2026, com o que o fundo tem gerado, ele consegue sim pagar essas alavancagens. Então, tranquilidade total pra gente. E aqui mostra um pouquinho de cada um dos fundos, cada um dos imóveis. São bastantes imóveis, bem diversificados. O fundo tem participação em 100% na maioria deles. Obviamente não são imóveis tão grandes, né? Mas ainda assim, tem imóveis maiores. E bom, agora vamos no TRXF11. Vamos ver o que o fundo tem a trazer, a mostrar pra gente aí. A taxa de administração dele é cerca de 1%, igual a do HGRU, bem tranquilo. Tem a taxinha de performance também. Hoje o fundo tem um patrimônio de cerca de 1.200.000. E acho interessante destacar que a vacância física e a vacância financeira do imóvel, dos imóveis, né, do fundo, está em zero. Então assim, zero vacância, excelente para o fundo. Aqui eles vêm fazendo informações, falando um pouco mais sobre
é o que está acontecendo. Hoje o fundo tem cerca de 51 imóveis, então bem diversificado, tem muitos imóveis. Área bruta locável, né, total, cerca de 494 mil metros quadrados. Aqui é uma parte que a gestão fala do mercado, fala um pouquinho do fundo. É uma parte que, se a gente for analisar um relatório futuro dele, é que a gente vai dar o foco, mas este não é o foco do vídeo de hoje. Hoje cabe a gente salientar que o fundo está um pouquinho alavancado. Hoje a alavancagem corresponde a cerca de 36% do curso do fundo. Porém, o que a gestão deixa bem claro pra gente é que essa alavancagem ela tá bem casadinha com os contratos do fundo. Outra parte importante também é que eles até mostram aqui pra gente em relação à alavancagem está fazendo efeito. E tem fundos que eles fazem alavancagem, mas lá na questão de distribuição por cotista e tudo mais, não gera uma diferença tão grande. Aqui a gente tem uma diferença de 7 centavos por causa dessa alavancagem. Então um ponto muito interessante a se falar. Aqui ele tá falando um pouquinho mais da subscrição. Eu achei aqui agora a parte importante, né? A parte dos resultados. O fundo gerou no mês de abril cerca de 13 milhões. Então a despesa operacional, a despesa financeira, que é a questão da alavancagem, né? Hoje está comendo 3 milhões aí do resultado do fundo. Gerou um resultado operacional aí de 76 centavos por cota e o fundo distribuiu cerca de 85 centavos por cota. Hoje o fundo tem 11 centavos acumulado aí de reserva para poder estar distribuindo. E aqui, como eles não deixam, né, o resultado passado, a gente teria que abrir outro relatório. Mas eu acredito que o fundo sim, talvez esteja gastando um pouco mais e queimando reservas. Então esse é um ponto a ficar de olho. Mas geralmente ele vem na média entregando essa faixa de dividendos, 85 centavos, não muda muito. É um fundo bem estável. Hoje eu acho que vale a pena sim destacar que o fundo tem uma participação grande em atacadistas e varejo, né? Atacadistas são em relação do ramo de alimentos e tudo mais. A maioria dos contratos é atípico, isso é muito bom também. Hoje o maior inquilino é o Açaí, com cerca de 54%. Então, grande participação do Açaí. E aqui, como eu falei, o perfil dos imóveis, olha só, 94% é feito por varejo, por atacado. Então, a gente não tem muita questão da logística. E aqui mostra os imóveis. A gente tem imóveis em Goiânia, em Brasília. Os de Goiânia eu conheço bastante. Então, imóveis excelentes, estão alocados para o Pão de Açúcar. Localização também muito boa. E aqui são todos os imóveis, ó. Vocês podem ver que está bem diversificado. A maioria está em São Paulo, mas ainda assim é bem diversificado. Aqui o prazo médio dos contratos, como eu comentei para vocês, cerca de quase 15 anos, então excelente. São contratos muito longos, então que não vai dar dor de cabeça, contratos atípicos, então se a empresa sair vai ter que pagar uma multa bem grande. E aqui uma parte que eu achei um pouco confuso do relatório, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem, eu vou tentar resumir. Fala um pouquinho dos imóveis. Hoje o fundo é proprietário direto, tá? De 34 imóveis e de cerca de 17 imóveis ele tem uma participação ali indireta, então tem menos de 50% do imóvel. Uma parte importante também, toda a questão de capital e securitizações do TRX-F11, a gente vê que hoje o fundo tem um total investido em ativos cerca de 2 bilhões. E o saldo devedor, alavancagem e tudo mais, hoje tem cerca de 743 milhões. Então é uma boa alavancagem. E isso, fazendo uma questão de porcentagem, isso representa 36% do fundo. Então é uma alavancagem bem alta. E aqui fala que o fundo precisa de 35 milhões em caixa para os próximos 12 meses para amortizar aí essas dívidas. Então provavelmente ele vai estar vendendo algum imóvel, alguma coisa, para estar resolvendo esse problema. E aqui mostra o portfólio do fundo, os imóveis e tudo mais. Bom, pessoal, vamos dar uma passadinha rápida aqui pelos gráficos, pelos indicadores. E aí depois, no finalzinho, vai ter uma planilha certinha para explicar para vocês, pra gente entender se é melhor o HGRU ou o TRX-F11. Se você tá gostando do vídeo, se inscreve aí. Vai ser um vídeo mais longo, um pouco mais cansativo, mas eu acho que vale a pena sim, porque vocês vão conseguir diferenciar bem os fundos e entender como que eles trabalham e qual que é melhor. Vamos lá. HGRU é um fundo que hoje está custando cerca de R$125. Já chegou a custar 115, mas com essa alta dos fundos imobiliários nos últimos dias valorizou bastante. O dividend yield hoje está na casa dos 9%. O PVP hoje ele está um pouquinho mais caro, cerca de 1,01. Tem cerca de 54 milhões em caixa. A liquidez média diária cerca de 3 milhões e 700 mil. E vem pagando aí nos últimos meses cerca de 85 centavos. TRX-F11, hoje o fundo está custando cerca de R$103,50. Já chegou a custar bem mais, sofreu com a queda dos fundos imobiliários e agora ele vem se mantendo estável. Pode ver que essas altas dos fundos imobiliários não afetou tanto o fundo. Hoje, seu dividend yield está na casa dos 10,46%. Seu PVP também está em 1,01, então está um pouquinho acima do valor. Em caixa hoje, o fundo tem só cerca de 7 milhões, isso é um ponto negativo. Caso precise de dinheiro, como ele vai precisar nos próximos 12 meses para amortizar as dívidas, vai ter que fazer uma alavancagem não, vai ter que fazer uma emissão ou vai ter que vender algum imóvel, então a gente tem que esperar. Liquidez média diária, cerca de 4 milhões, muito boa, e vem também pagando nos últimos meses cerca de 85 centavos. E bom,
bom, pessoal, chegando aqui na parte que eu separei detalhadamente para vocês, cada um dos fundos imobiliários, para a gente conseguir comparar os dados de uma maneira mais concreta, mais que fique mais claro para vocês, tá bom? Hoje, o fundo em valor atual, a gente vai fazer tipo uma batalhazinha aqui. Hoje, o fundo em valor atual, o HGRU tá bem mais caro, então ele acaba perdendo um pouquinho nessa questão. O TRXF11 acaba vencendo. Em valor patrimonial, quem acaba vencendo é o HGRU. É um fundo que tem quase o dobro em relação ao TRXF11. Dividend yield, o fundo vem pagando, os dois vêm pagando a mesma quantidade, mas por causa da diferença de valores, quem acaba perdendo nessa é o HGRU. Em relação a PVP, a gente tem um empate, os dois fundos são iguais. Dividendo também. Na liquidez, a diferença é bem pouca, mas quem acaba ganhando é o TRXF11. Em vacância, quem também acaba perdendo hoje é o HGRU. O TRXF11 em zero vacância, muito bom. Em relação a ativos, hoje quem acaba saindo na frente também é o HGRU. O simples fato é que ele possui muito mais imóveis, até ele possui imóveis menores, então isso acaba gerando uma maior quantidade de imóveis no portfólio. Diversificação, esse é um ponto bem importante, eu acho que vale a pena sim tocar na tecla. Diversificação, eu falo assim, diversificação de inquilinos. Hoje quem tem a maior diversificação de inquilinos é o HGRU, simplesmente pelo fato de que o fundo tem o maior alocador dele, que possui a maior parte da BL, é o Carrefour, que hoje tem 34%. Lá no TRXF a gente já tem o Açaí, que hoje representa cerca de quase 59% do fundo. Aqui são partes importantes que eu falei para vocês. Um tá mais no varejo alimentício, então vai ter o Carrefour, Pão de Açúcar, esses tipos. E outro tá mais no atacadista mesmo. A gente pega o Açaí, por exemplo, que vai vender maiores quantidades. Então, maior porcentagem de alocação, como eu falei para vocês, Carrefour e Açaí são duas empresas muito grandes no Brasil. Carrefour ainda é uma empresa internacional, então bem top. E o prazo, hoje quem acaba ganhando é o TRXF11, que é um prazo aí bem maior de vencimento dos contratos. E a alavancagem que eu queria citar para vocês, hoje o HGRU em relação a de compromissados e tudo mais, ele só tem cerca de 190 milhões. Vai ter que fazer os aportes pro próximo mês. Os próximos meses, né, vai ter que queimar um pouco do caixa que tem para pagar, mas ele não precisa emitir, não precisa vender imóvel para cumprir com as obrigações. Já o TRXF11, ele vai sim ter que resolver alguns probleminhas ou vender imóveis. A gente vai ver o que vai ser. E em relação ao relatório, acho os dois relatórios muito bons, tem muitas informações, são excelentes. O HGRU sai um pouco na frente, porque ele informa mais coisas, mas tá vindo bem também o TRXF11. E bom, pessoal, no final, numa análise final aqui, a gente teve um empate entre os dois fundos. São dois fundos excelentes, eles raramente vai te dar dor de cabeça, até por causa disso que eles, na nossa análise aqui, eles tiveram um empate. Mas aí, eu acho que pontos importantes a se destacar na hora de você tomar a decisão de qual fundo que você vai analisar aí para estar se investindo. A primeira coisa é em relação ao patrimônio. Hoje o HGRU tem um patrimônio bem maior do que o TRXF. Então isso pode sim ser um fator determinante até na escolha dos fundos, porque você tendo um fundo maior, ele pode sim vender imóveis com mais facilidade, tem maior diversificação e tudo mais. Então assim, isso é um fator que pesa muito. O valor atual também pode ser algo que vai influenciar as suas escolhas, porque hoje o HGRU tá bem mais caro, cerca de 22 reais mais caro que o TRXF. Isso também pode influenciar, porque você no final vai acabar recebendo o mesmo rendimento. Então esse aqui é um outro fator determinante de escolha. E a terceira coisa que eu acho que é muito importante, e sempre quando eu vou comprar um fundo eu sempre olho isso, que é a questão da alavancagem. O TRXF não deixa tão claro como que funciona a alavancagem deles, quanto que vai ter os próximas amortizações, igual o HGRU, e também não explica quanto que ele realmente deve em relação ao patrimônio e tudo mais. Mas caçando lá, tentando interpretar mais o gráfico, hoje o TRXF tem bem mais alavancagem que o HGRU, e a gente não sabe como que vai ser essas amortizações, quando vai ter que vender imóvel, então gera uma maior dor de cabeça. Então por causa disso, se eu fosse escolher hoje, lembrando que não é uma recomendação de compra, eu pagaria sim mais caro no HGRU. Mas por que pagaria mais caro? Acho que vocês analisando, vocês percebem que eu sou um perfil mais conservador de investimento. Por causa disso que eu já iria no HGRU. Mas isso não exclui o fato do TRXF11 ser um fundo excelente também. A única questão é que na minha estratégia eu não gosto muito de alavancagem. Eu até gosto, mas precisa estar controlada, precisa ter caixa ali para já tá pagando, para não precisar emitir ou fazer algo do tipo. Então é por isso que hoje eu ficaria de fora com o TRXF. Mas como eu falei, são dois fundos excelentes. Então, ficando aqui na paginazinha do ganhador do HGRU, acho que independentemente de quais os fundos se vocês escolherem para analisar aí, talvez colocar na carteira, acho que vocês vão ser bem felizes. Por mais que o TRXF tenha uma boa alavancagem até que alta, a gestora é boa, acho que vai conseguir reverter toda a situação e manter assim. Mas esse ainda é um segmento que eu tô de fora, eu não invisto ainda nessa questão de varejo, alimentício e tudo mais. Talvez para o futuro eu coloque na carteira, que é a boa maneira assim da gente poder estar diversificando nossos investimentos, não ficar totalmente preso. E eu acho que eu vou utilizar esse vídeo
vídeo também com uma análise para entender um pouco mais dos dois fundos, para ver qual que é melhor colocar na carteira. Eu acho que eu já enrolei demais, o vídeo ficou até um pouco longo. Peço desculpas a vocês, mas eu acho que quem assistir até o final vai tirar muito proveito dessas duas análises. Infelizmente não tem como fazer mais rápido, né? Porque acaba que leva tempo mesmo, é um vídeo até um pouco mais difícil de gravar, mas eu acho que vai ter um saldo positivo para vocês. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu vou trazer cada vez mais vídeos dessa maneira, comparando fiagos, comparando fundos imobiliários, trazendo alguns fundos imobiliários que eu recomendo, né? Eu posso trazer para vocês quererem analisar, posso trazer alguns fiagos também que eu acho interessante para uma futura análise. E é isso, se inscreve aí, tem muita gente que assiste os vídeos do canal e não se inscreve, então acho que é importante aí. E deixa nos comentários qual a próxima batalha que vocês querem ver, e valeu demais aí, Júnior, por ter mandado. Então, tamo junto, até a próxima e falou!